cada vez que eu ando na luz, o meu pecado aparece. Quando ele aparece, entra o processo de glória em glória de santificação, como a palavra de Deus fala. Boa tarde, boa noite, não sei o horário que você vai ouvir ou assistir esse episódio, estamos começando mais um O Santo Podcast, à minha direita, Giovanni Claudino. Muito feliz, João, em mais uma semana estarmos aqui. Eu quero desejar um bom dia, boa tarde, boa noite também. Verdade. Madrugada, sei lá, tá passando em rádio de madrugada? Não sabemos, não? Tá Passando de madrugada, que a gente é assim, a gente não tem dinheiro pra pagar, a gente faz parceria pra passar de madrugada, né? Isso. A gente faz esse tipo de coisa. E eu agradecer as rádios que estão Também, nos ouvindo. é verdade. Você que nos ouve do Spotify ou nos assiste no YouTube ou até assiste no Spotify, que agora tem um videozinho. Tem lá, um vídeo rodando tá simultâneo, bonito é verdade. lá. É verdade. Eu quero que você, tem muita gente que assiste e não é inscrito. Então vai lá no nosso canal, se inscreve no nosso canal. Perfeito. Isso vai dar uma força. Voltamos, tá? Uma força. Voltamos fortes. Tá, voltamos fortes. Aleluia. E assim, Voltamos fortes, tu vai ver. você que tá aí acompanhando, é edificado, é abençoado, faça como os nossos mantenedores, né, Giovanni? Façam Pix. Isso. Também ajuda demais, Também. tá? Mas olha só, a gente tem algumas empresas, John, que nos abençoam, né? Que fazem esse projeto continuar. E é muito legal. Ontem, inclusive, eu estava na igreja. Chegando na igreja, um empresário lá da minha igreja me abordou. Pô, eu quero ajudar vocês, cara. Andei assistindo uns podcasts que eu não assistia, foi bem honesto. Pô, eu quero ajudar vocês. E a gente precisa desses irmãos venham. que não conseguem fazer o que a gente está fazendo, então nos abençoa para que a gente continue Até porque indo mais longe. Isso, até porque nós temos, tá? Um futuro pai de 3. Sim. Já temos um pai de 2, que Isso, é o Cutrinho, é o faz Eric. isso, faz Vocês o pai não Abraão. têm noção da quantidade de filho que a gente tem que sustentar aqui. Isso. E aí chegou mais um agora, Sim. que Cleitinho. puxaram o tapete de um, caiu o outro. Tá? A torneira secou para um, abriu para outro, tá? Tá com a boca assim aberta. Fábio não queria casar, essa é a verdade. É verdade. A gente Fábio não precisava queria de alguém casar e a gente responsável quer com sustentar família. filho dos outros. Isso. A gente quer isso. Aí o Fábio não Pra queria chegar casar. diante de Deus e falar, pai, Tá aí. tá entregue. Essa renca de gente. Senão eu não conseguir converter ninguém de fora, Sim. aqui já é uma Aqui igreja. a gente já faz acontecer. Lá em casa eu tenho 2, Isso. tu tem um, tá na hora de fazer mais um, tá? Vamos focar no Cleiton ali, no amado. Aí o Cleiton vai Isso. fazer 3 numa tacada só, Isso. 3 filhos, 3 gêmeos. Isso. E é isso. E o Cotrim tem lá já mais uns 2, 3, 4 lá. Mas para isso acontecer, para que o projeto consiga aumentar, que abraçar temos as os empresas. nossos parceiros, né, Isso. Giovanni? Hoje a gente tem a Dalmarco Autopeças. Um abraço para Tá? vocês, Então, se hein? você tem um carro importado ou nacional, Dalmarco Autopeças pode resolver sua vida. Dona Coisas e Tal. Sim, dona Norma. 20 pilinha, você faz uma compra lá, tá? Vai lá, 20 Vintão. pilinha. Lindo, Vintão maravilhoso. Faz acontecer. Madeireiras Rossi. Sim, um abraço pro Você Rossi. que precisa fazer aí uma casa de madeira, um deck, qualquer coisa, Madeireira Rossi. Tem o Belas Artes. Belas que é Artes. essa escola gigante que nós gravamos aqui. E a Agência 47. Boa. Que é a melhor agência Disparada, do tá? sul do mundo. Disparado. Do mundo, Estamos tá? Eu tô aí. falando da Argentina, tudo. E aí, se você precisa de algum desses, é só chamar e falar que Isso. viu no Santo Podcast que vai ganhar nada de desconto. Pronto. Mas vai abençoar o projeto. Olha, o Giovanni, nós vamos Com quem? hoje conversar sobre um assunto bem importante. Tá? Uhum. Hoje a gente sabe que o mundo corporativo ele está voraz. Tá? Pablo Marçal veio aí para bagunçar com tudo. Tá? Rapaziadinha tá voando, tá? Os coaches. Não, estão voando, tá? E aí a gente pensou no que, cara? Vamos falar hoje sobre o cristão missional em todas as áreas, em todos os aspectos, em todos os ambientes. E aí eu trouxe aqui ele que é fundador da Grace Labs Joinville, você já vai entender. Business Part na Hero Base, caramba, que top.
Alessandro Feio, que só tem o nome de feio. É lindo. Tá? Lindo que só. É membro na Onda Dura Joinville, tá lá servindo. Há anos eu vejo ele lá, inclusive. Tá? E também ele é empreendedor, é um empresário. Tá. Startups. Estourado. Cara, enfim, eu só passei o paninho aqui. Bem diferente do Giovanni. Não, calma. Aqui é... Não. Sim, é diferente. É um pouco eu- mais baixo. Não, calma. Estamos falando de Diego Assunção com a gente no Santo Podcast hoje aqui. Que Deus abençoe, irmão. Tudo bem? Tudo certo? Ele irmão? que é irmão do Rodrigo Assunção? Não. Não. tem nada a ver. O Rodrigo Assunção ele já teria interrompido a gente 17 vezes. Só antes de aparecer na imagem. Isso tomando inclusive. remédio, né? Isso. Sem tomar o remédio. Com aquela amarelinha, com a azulzinha. Azulzinha. Não, amarelinha. Amarelinha. Amarelinha que é azulzinha. mais grave. Entendi. Amarelinha é mais grave. Pronto. Pessoal, é um enorme prazer estar aqui nesse momento aqui compartilhando com vocês, agradecer aqui ao John, ao querido Giovanni aqui pela oportunidade de a gente estar tendo esse momento, essa oportunidade de falar sobre missionalidade através ali dos negócios, através da profissão. Sim. E isso não vale apenas, né, para a parte de negócios em si, né? Qualquer tipo de profissional que você seja, Verdade. você deve ser missional, porque Verdade. a gente precisa passar essa missionalidade ali nos ambientes que nós estamos, sendo influentes nas esferas da sociedade. Sim. Então, eu acredito que Cristo ele consiga alcançar as pessoas através do nosso modo ali de trabalho, das empresas, Sim. dos locais onde estamos inseridos, Sim. dos ecossistemas que participamos. Sim. E eu estou muito feliz de estar falando sobre esse assunto hoje, porque eu amo negócios, eu amo, como o John falou, essa questão de startups, ecossistemas, enfim, tudo que envolva tecnologia, Legal. processos de inovação. Então, a gente tem muito aí para conversar. Vai ser bom demais. Para quem não conhece ainda, né, Giovanni? Sim. Se apresente então aí para quem tá te conhecendo agora, Diego. Quem é Diego Assunção? Então, Diego Assunção, falando aqui, 36 anos, moro em Joinville aí há 7 anos já. Sou natural de Belém do Pará. Ó, Nasci em Belém, que legal. vim direto para Onda Paysandu, Dura. não? Não, sou do Leão, né? O Remo Nossa, de Belém do Pará, né? Eu sei até a música Tu do time. nunca né? acerta, John. Não sabe a música do time. Para que não sabe a música. Atletas azulinos somos nós e cumpriremos o nosso dever. Eu não sei do Jack. Meu pai Mas também amado. saber do Jack não tem necessidade nenhuma. Não, deixa. Ele não segue. ganha uma Só faz segue, tempo. só segue. Eu não vou mais no campo. Bom, então, natural de Belém, cidade das Mangueiras. Não sei se você já... Mangueiras? Sim. Mangueira, que tipo de mangueira? A mangueira, fruta, Ah, manga. sim. Pô, manga. Aí tu vê, cara, não, eu vou dizer uma coisa Ele pra achou vocês. que era mangueira de lavar carro, será? Mas que sentido A é? pobreza de cultura aqui nessa mesa é um negócio impressionante. Não foi... O mais longe que foi no Paraguai buscar muamba. Muamba. E foi Tá? preso no retorno. Agora o cara é mangueira. Ai, Mangueira. cara, que Não, mangueira? você que mangueira? tá ouvindo no rádio, vai pro YouTube pra ver a expressão que ele fez. Mangueira do tipo assim, é aquela não? Não. Não, É a fruta, cara. Então, beleza, mas calma. Foi tão rápido que na minha cabeça veio duas coisas. Nós estamos chegando no carnaval agora. Falei, mangueira, carnaval. Tu já foi lá na Globeleza. Isso, na sim. Globo. Ou mangueira, Alô, sentido uma cidade, capital da mangueira. Mangueira? Que negócio é esse? Que fábrica é essa? Sim. Mas fala mais sobre essa fruta que eu nunca ouvi falar. Sim. Manga, né? Cidade das Mangueiras, devido a ela ter uma avenida inteira, que ela faz uma sombra na avenida, né? Com várias... Peraí. Nós erramos de novo. Peraí, Diego, peraí, que aí ele falou Deus assim, ó, do céu. fala desse negócio de mangueira nunca que eu ouvi. nunca ouvi na vida. Pois é, Aí, então. aí tu na simplicidade... cara, eu tô... Quer dizer que o pé de manga é A mangueira. gente trouxe um cara da Tá tudo tecnologia errado, cara. startup e o cara tá falando de manga pra nós e nós não conseguimos nem a manga. Tu imagina
no assunto sobre do cara. IA. Não, O que nós estamos fazendo aqui, Para, cara. Se a gente... Deixa ele falar. Vai lá, vai daí que, olha... tu viu que aqui o cara... Cara, como eu sou ruim, cara. Não, primeiro, é Deus falando contigo que precisa se alimentar melhor. Mais de manga. Mais saudável, tá? Pô, fruta. lá em Vamos casa focar todo na dia fruta. tem manga. Minha filha ama manga, minha mulher come manga também, e eu não sabia que o pé de manga é a mangueira. É mangueira. Sim, que coisa boa. E eu pensando na Globeleza. Tá tudo errado isso aí aqui. Realmente. Mas vai lá, passamos da manga agora. Sim. Vai. Então Tem essa avenida que é só pé de manga? E só pé de manga, você vai na avenida inteira e aí você vai na sombra o tempo inteiro devido a elas se encontrarem, né? Pô, Então, que legal, cara. Cara, é bater sensacional. Uma isso assim. aí deve ser monstro. Tá, mas... muito... não sei se eu me afundo de vez. Não, agora vai. Não, uma manga cai do pé? Cai em cima de carro e quebra vidro. Caramba! Então, graças a Deus, eu não me afundei tanto. Sim. Porque essa era uma dúvida, né? Porque essa rua é bloqueada, não é? Não tem acesso. Não é bloqueada. Cada um tem o seu risco. É uma avenida, né? Uma avenida principal da cidade. Caramba! Olha que legal. Quebra o vidro, cada um se lasca. E o que te fez vir para o sul? Então, eu estudava bastante a respeito de Joinville, já fazia tempo. E eu, então, no ano de 2017, tomei a decisão de vir para Joinville. Já conhecia a Onda Dura ali pela internet, já acompanhava a Onda. E aí, só para vocês entenderem onde até mesmo entra o processo de missionalidade, quando eu era adolescente, eu já participava muito de coisas envolvidas com o Jocum, também a parte missional da igreja que eu fazia parte em Belém. E quando eu tinha ali pelos 18 ou 19 anos, eu tinha um projeto com skatistas. Olha. E aí, esse projeto com skatistas, ele era também uma forma missional, quando eu era skatista, para falar com os skatistas. Então, fazia campeonato de skate cristão, fazia projeto social. Tem até fotos aí, se vocês puderem passar no corte aí, eu vou estar cedendo para vocês. A gente fazia campeonatos, fazia projetos, enfim, movimentava a cidade. Entrava em algumas periferias da cidade para dar aulas de skate para quem não tinha acesso. Pegava alguns galpões, pegava alguns empresários, tinha patrocínio. E aí, daí já veio esse processo missional, né? Desde cedo, porque eu nasci em lar cristão, e sempre fui muito envolvido com essa paixão de missionalidade, de querer pregar o evangelho no meio que eu estava. Sempre eu dava um jeito. Se eu estava lá no meio dos skatistas, eu queria falar de Deus para os skatistas. Se eu estava no meio de outras pessoas, eu queria improvisar para falar. Então, sempre foi muito assim. E aí, o que aconteceu? Um certo período da minha vida, Deus ele tocou no meu coração que eu deveria me atentar mais para a minha área profissional. Aí eu falei assim, nossa, mas parece uma coisa controversa demais, né? Eu gosto dessa questão de missões, mas ao mesmo tempo eu gosto de empreendedorismo, eu sou curioso sobre isso, eu gosto de administração, eu gosto de tecnologia. Por que eu gosto das duas coisas ao mesmo tempo? Aí chegou esse período da vida que Deus direcionou assim, eu preciso que você pare tudo e que você foque na sua profissão. Isso é quando eu estava aqui em Joinville já, inclusive. E aí eu passei por um período ali de amadurecimento na minha vida, que foi um período mesmo de aprendizagem, que inclusive o livro ali de Tiago, capítulo 1, do versículo 2 em diante ali, é algo que marcou na minha vida nesse período, que é o período que Deus ele trouxe crescimento através da perseverança, como fala em Tiago. E através disso, então, eu comecei a viver um novo processo na minha vida profissional. Comecei a ter acessos a pessoas, Deus começou a trazer pessoas para eu conhecer, comecei a fazer network, comecei a entrar em algumas empresas, comecei a ter acessos a algumas reuniões e Deus foi fazendo. E hoje a gente está aí sendo direcionado. E aí, ano passado, voltou a queimar no meu coração que eu precisava voltar a ter um projeto, assim como eu tinha com os skatistas no meu empresarial. Entendi. E aí foi quando nasceu no coração o Grace Labs aí, que hoje está acontecendo no Agrotech Park todas as quinta-feiras, às 13 horas. Ali a gente reúne para falar do Evangelho,
fala de negócios, fala do evangelho, faz o network, adaptado ali, logicamente, com a linguagem do local, do ecossistema local, e levando empreendedores ali a conhecer a respeito do evangelho, a respeito daquilo que a gente acredita, né? Tanto que o slogan do Grace Labs é cultura do reino em hub de negócios. Então, que é uma cultura, né? Que a gente carrega para onde a gente vai. Né? São cartas, né? Somos cartas Que massa, que levamos o evangelho por onde a gente passa. Diego Assunção, que saiu então da terra da manga e veio para a terra do mangue. Caramba, lindo isso. É verdade, poético, né? Não errou. Saiu da manga e veio para o mangue. Cara, esse projeto... Primeiro eu queria que tu falasse um pouquinho desse projeto dos skatistas lá. É um projeto que eu acho que assim, eu consigo sonhar dentro do meu cérebro aqui e visualizar essa grandiosidade. A gente tem aqui em Joinville, para quem é daqui conhece, ali na Praça do Guanabara, onde tem uma pista de skate, e por muito tempo eu levei meu filho ali, hoje tem 7 anos, mas com 4 ou 5 anos ele já andava de skate, eu levava ali, e eu via um público gigante aqui em Joinville, né? Eu não sei como é que é lá na Terra da Manga, né? Sim, como é que era lá? Sou da Terra do Mangue. Isso. Mas como surgiu e que público era esse de skatista? Por quê? Por que eu pergunto isso? Porque hoje eu vejo aqui em Joinville, você vê como meu filho, eu via de 4 anos, e aí eu vi o adolescente de 15 anos, por exemplo, mas eu vi o cara de 30 anos, 35 anos também brincando ali de skate. Você tinha um nicho específico ou, cara... Você pregava o evangelho, não importa se tinha 4 ou se tinha 40 anos. Como é que era isso? E como surgiu essa ideia de, cara, vou pregar para skatista? Para a pregação do evangelho, eu acredito muito no que Paulo falou, né? Não existe circuncidado ou não circuncidado, judeu ou não judeu. Então, eu acho que categorizar pessoas por idade, faixa etária, não é isso. O que as pessoas precisam entender é que elas são pecadoras e precisam de arrependimento. Independentemente da idade. Então, assim, não tinha um nicho. Não tinha um nicho específico. Não tinha um nicho específico, não escolhia. Quem estava na praça era alcançado. Estava lá o cara veterano que andava de skate há 20 anos e tinha lá, que era respeitado, que geralmente tem esse senso de comunidade e respeito no meio dos skatistas, né? No meio do esporte em geral tem muito essa cultura, né? É verdade, corrigindo no meio do esporte em geral, né? Mas a cultura dos skatistas é muito legal. Por exemplo, geralmente quem ri de quem cai na pista é quem não anda, porque o cara que anda ele já é acostumado a ver o outro cair. Aí vai muito com aquilo até que a Bíblia fala, né? Que a gente ajuda o outro a levantar. Então, cara, sempre falava muito comigo, sabe? Esse senso de comunidade que tinha. Mas indo ao ponto ali que você falou, não tinha essa escolha. A gente pregava o evangelho para quem estava ali. A gente tinha um dia específico na semana também que reunia, porque tinha uma equipe que trabalhava junto também. Era nas quinta-feira. Deixa um negócio comigo dia de quinta. Olha, acho que vai ser o dia que eu vou conhecer a minha varoa, será? Já na quinta-feira. Já largou que tá solteiro, O que vai ter de varoa na próxima quinta no Grace Labs é brincadeira, tá? Eu tô gravando numa quinta aqui. Olha só, Deus tem um negócio com quinta comigo, cara. É verdade, tá? É verdade, tá? Eu só espero que o nosso querido Eric não poste na quinta, né? Mas na terça. Senão eu vou bater na casa dele. Isso. Ai, cara, muito bom. Mas, pegando isso muito legal, essa questão que você falou de não ter um nicho específico, porque muitas vezes a gente, hoje em dia, né, com o culto infantil, com o culto para jovens, com o culto da família, com essa diferença e vários segmentos nesse sentido, linguagens diferentes, algo que foi até falado no último podcast. É para adolescente, então eu vou aliviar na palavra. Não tem que aliviar na palavra. A palavra é uma só, tem que ser pregada dessa forma. E aí eu queria te perguntar, por exemplo, no Grace Labs ali, vocês se reúnem com outros empresários também, pessoas que estão no meio dos negócios. Qual que é o desafio de você não negociar a palavra, de você não tirar o texto do contexto apenas para aplicar no teu universo? Quais são os principais desafios para quem vai
correlacionar a escritura com esse ambiente que geralmente é muito capitalista apenas, foca apenas em dinheiro, resultado e tudo mais. Como que é para ti lidar com tudo isso? Tá. A gente, primeiramente, assim, eu tenho uma referência muito legal. Eu não estou aqui, logicamente, tentando puxar sardinha teológica, mas é questão de referência. A questão do calvinismo, por exemplo, que ele tem uma grande exemplificação quando Max Weber faz, inclusive, uma avaliação, um resumo a respeito da influência que os protestantes tinham com relação ao capitalismo, que inclusive ele escreveu o livro chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, né? Que é justamente onde ele faz essa balança de que os cristãos eles incentivaram o capitalismo através do trabalho, utilizando a palavra de Deus, utilizando o evangelho, dizendo assim, olha, aquele que não trabalha e que não coma, tudo que a gente tem vem do Senhor. A gente não é proibido a gente guardar dinheiro, não é proibido a gente fazer riqueza. E aí vem a ética cristã, que, por outro lado, traz o equilíbrio de que isso também precisa ser uma forma de abençoar pessoas, de abençoar o próprio evangelho. Então, por essa base, eu também acredito dessa forma, que tudo que a gente consegue, os lugares que a gente acessa, não é pelo nosso mérito. Não é pela nossa meritocracia. Claro, eu acredito muito na responsabilidade do homem, na soberania de Deus, mas eu acredito muito mais assim que quem abre, quem faz, quem fecha e quem abre é Deus. Então, a chave está com ele. A chave está com ele, justamente. E não é a chave que eu tenho, né, como muitos falam, mas é ele que tem. Então, toda resposta, seja de vitória, derrota, aprendizagem na minha vida, que nada nunca vai ser derrota. Se for da vontade dele, não vai ser derrota. Vai ser aprendizagem, vai ser um processo de crescimento. Sim. Então, pegando essa exemplificação que eu falei, a gente procura, em primeiro lugar, já levar esse tipo de testemunho. Tudo que a gente tem vem do Senhor. Então, é algo que a gente fala muito. Legal. É algo, e aí você acaba mexendo com o ego de muito empresário. Você acaba mexendo com o ego de muito empreendedor. Claro, a gente tem a nossa responsabilidade o quê? De aprender, de aprender como se faz de forma correta um posicionamento de uma startup, como é que você vai fazer uma campanha de growth hack, por exemplo, ou aprender a estudar um ICP de forma mais aprender a estudar um ICP de forma mais qualificada. Como é que você vai conseguir fazer determinadas coisas que vão acelerar o processo da startup? Por mais que você tenha essa oportunidade de aprender a respeito disso e de executar, você não conseguiria se não fosse uma intervenção divina. Ou seja, se você for para a direita, se você for para a esquerda, para frente ou para trás, ele está por detrás e por diante, como o salmista fala, né? Verdade. O Senhor sonda e conhece nosso coração. Então, assim, cara, mérito nosso nunca vai ser. Sim. A gente vai ter nossa responsabilidade, sim. Boa. Mas até a nossa responsabilidade ela está debaixo da permissão do Senhor. Então demais. É isso que a gente procura falar. E aquilo que eu sempre costumo dizer, a gente nunca se nega a dizer que o homem é pecador e que ele precisa ser arrependido. Isso é sempre falado durante o projeto. Demais. Esse projeto leva uma bandeira de igreja ou não? Esse projeto ele é um projeto interdenominacional. A gente não leva a bandeira da igreja que eu participo ou da igreja que outras pessoas estão participando ali junto com a gente. Entretanto, a gente quer uma aproximação, sim, com os pastores de Joinville, que inclusive a gente tem se aproximado do conselho, tem apresentado ali para o pastor Éder Cavalheiro também a respeito do projeto, justamente para trazer esses pastores de Joinville para conhecer o projeto, para eles terem a oportunidade de ir lá e conhecer. Tá conhecendo o ecossistema de inovação, de tecnologia, levar os empresários da igreja para conhecer o Agrotech Park, levar os empresários para participarem do projeto. Sim. Mas, por outro lado, a gente também não quer fazer um clube de cristãos. A gente quer que pessoas, empreendedores, empresários que não conhecem o evangelho, eles estejam também tendo essa oportunidade de conhecer o evangelho. O nosso papel
é jogar a semente. Ótimo. E aí quem vai dar o crescimento, como a palavra eu acho interessante essa ideia de não ter bandeira. Existem vários outros projetos dessa linha. O próprio Santo Podcast tem essa ideia, né? Nós evangelizamos, nós, através dos nossos conteúdos, a gente faz com que pessoas que já caminham com Jesus, mas estão fracassadas, cansadas ou desanimadas, se aproximem mais de Jesus, mas a gente em si não é uma comunidade de fé onde a gente vai te abraçar, te acolher, te aconselhar ou, sabe, ser aquele irmão próximo, né? A gente é o cara da tela, não tem como, não tem esse contato, né? E a gente aponta, então, para a igreja bíblica, eu aprendi isso, a igreja bíblica mais próxima da sua casa, né? Não a igreja mais próxima da sua casa, mas a igreja bíblica. Isso é muito interessante. E esse projeto eu acho legal e já existiu um projeto, não sei como é que anda isso, há um tempo atrás que eu conheci e fazia muito bem essa ligação entre o evangelho e empresários, né? E eu acho isso interessante porque por muito tempo o empresário ele olhava para a igreja com maus olhos às vezes. O pastor só quer meu dinheiro, por isso me trata bem, né? E nesse projeto, como é que funciona? Porque hoje lá é só empresário. Né? Não tem. Como é que funciona a ideia de eu sou um empresário, eu sou convidado por alguém, ou é aberto isso? Não, tem que ser o João convidou. Como é que funciona essa ideia mesmo? Cara, do funcional, sabe? Primeiramente, você tem que fazer uma oferta de R$50 mil. Não é remissiva, né? E falar a senha em seguida. Não, mas assim, é um projeto... Só quem tem green card começa. Tipo isso, Se não for cartão black, nem entra. Não. Mas falando sério, gente, cara, é só colar. É só olhar ali no Instagram, que acontece dia de quinta, a partir das 13 horas. E está indo conhecer o projeto. É quanto tempo de reunião que vocês ficam lá? É 1 hora só. 1 hora. Uma reunião, assim, tipo, super leve, que todo mundo participa, é uma roda. A gente, claro que tem a condução de alguém, logicamente, mas a gente procura fazer algo bem dinâmico, bem tranquilo. A gente sempre mistura o assunto de empreendedorismo na hora do quebra-gelo, fala alguma coisa relacionada à questão do empresariado, a questão do empreendedorismo em si. E aí, também, colaboradores também participam com a gente, né? Se leve ou de alguma empresa. Legal. Então, tipo assim, é um projeto que, claro, que tem como diretiva alcançar esse público, só que quem está envolvido também é bem-vindo e pode ir lá participar com a gente. Sim. Então, não tem um segredo assim, eu tenho que ser convidado, eu preciso pagar para participar. Eu preciso ter um CNPJ para participar, senão... Total estranho tem acesso, então. Tem acesso. Não conheço ninguém daí que quer entrar. Vai ter acesso. Isso, vai ter acesso. Legal. Vai ter acesso, que inclusive pode estar acessando ali a nossa página do Instagram. Que aí você vai lá, segue a gente, pode chamar no direct, sou eu mesmo que falo ali. Não tem muito segredo, não. Sim. Assunção.diego, né? Assunção.diego. E dali acha as outras plataformas. Isso. E a página direta é o Grace Lab de Joinville também. É que se for um Giovanni que está ouvindo, talvez também não saiba o que tu falou agora. Grace Labs, Joinville. Pronto. Outro nível, né? Agora já pegou a pronúncia. Eu já fui pro exterior. Mas, Diego, eu sou um pouco lento cognitivamente para conseguir entender as coisas, né? Então eu peguei um ponto aqui que tu falou que é interessante. Você falou que aqueles que ficam, às vezes, demonizando só o cara que busca empreender e tudo mais, por N motivos, biblicamente, que o coração do cara é o único que é comparado a um Deus também, é o dinheiro, não servir a Deus e ao dinheiro. A gente sabe que tem muitas pessoas que não converteram o bolso ainda e, às vezes, ficam avarentas, têm o coração nesse tesouro. O próprio Tiago que tu falou aqui, que, cara, da onde surgem as contendas e as guerras, se não do coração de vocês, que é ambicioso, aqueles que cobiçam aquilo que não tem e sabe, pedem, não recebem, tudo
tudo isso envolvendo ao desejo de ter, ao desejo de poder. Também citando vocês não podem servir a 2 senhores. O jovem rico fala, poxa, eu quero te seguir, então vende tudo que tu tem, me segue. Aí o cara, dinheiro não. Saiu triste. Não, foi o que o Senhor, Jesus fala. Exatamente. Saiu triste. Pô, daí... Que loucura. Fica ruim, né? Aí ficou ruim, né? Então, assim, mas, por outro lado, o Senhor cria o homem e dá uma função para ele. Cara, trabalhe. Tu vai dar o nome para tudo aí, para os animais. Tu vai trabalhar. Não é porque veio depois, né? Porque o homem caiu, agora vai se lascar. Não. Tu vai ganhar o teu pão agora do teu trabalho. Mas o trabalho tu já ganhou antes. Antes de cair, Deus já te deu uma função. Tu vai trabalhar. A tua função é fazer isso aqui, dar um nome para os animais, cuidar da terra. E tudo mais. Então, eu achei muito legal esse teu ponto de que o evangelho, sim, se trata de trabalhe, cara. Trabalhe. Não ache que, como o próprio Diego falou, tem em Tessalonicenses que... Ei, pessoal, como assim que o senhor já está voltando, mas vão trabalhar? Entendeu? Tem gente que não está pagando conta porque Jesus está voltando e aí já está largando tudo. Larguei. Tem que pagar as contas? Tem que pagar as contas. Então, então, eu acho legal isso que o Senhor traz lá em Gênesis já, de que, peraí, trabalhe, eu vou te dar essa função. Como tu enxerga tudo isso também, essa correlação, e acredito que é o start desse projeto em si, alcançar esse público. Eu já vi, inclusive, gente usando a palavra mal colocada, citando Gênesis 3:19, que é a parte quando ele diz que o trabalho vai ser suor, vai causar... Do suor do teu rosto ganhará o teu pão? E aí essa pessoa correlacionou o seguinte, mas o trabalho não era o projeto ideal de Deus, mas esqueceu de Gênesis 2:15, que foi que você citou. Então, às vezes, é uma falta de leitura de Bíblia básica. Sim. Mas, pegou o trocado, né? Já começou do 3, né? Só leu na caixinha de promessa. Aí, é isso aí. Mas Gênesis 2:15, como você citou, Deus passa a responsabilidade ali para o homem, né? De cultivar e cuidar da terra, né? Então, veio o cultivo, já está falando de trabalho. Se você for pegar a questão de cultivo, você vai ver as derivações dessa palavra e vai achar diversas coisas que têm a ver com questão de trabalho. Se você for também parar para pensar, no Novo Testamento, Lídia, a Lia, que era conhecida como uma grande empresária têxtil, por exemplo, o próprio apóstolo Paulo ali com Áquila e Priscila também, trabalhando em conjunto por eles terem uma profissão em comum de fazer tendas para sustentar seu próprio ministério. E a Lídia também sendo uma abençoadora, uma empreendedora, uma pessoa que estava lá abrindo as portas da casa e investia no evangelho. Então, assim, se você for parar para pensar, o próprio Deus também trabalhou. Deus, ele é um Deus que criou 4 estações. Se Deus ele fosse preguiçoso, para que ele queria criar 4 estações? Como é que ele ia mentalizar 4 estações? Ele é um Deus dinâmico, ele é um Deus que não fica parado. Ele faz até o ano ter 4 estações diferentes. Entende? Você vê esse processo, esse dinamismo o tempo inteiro. Então, criou ali, fez a criação, levou os dias para fazer ali todo o processo de criação da humanidade. Aí tem as estações diferentes do ano. Então, Deus tem vários processos criativos. Então, não tem como um Deus que tem vários processos criativos ser preguiçoso e achar que a gente tem que ficar em casa. Eu não vou usar a palavra aqui, que é um Olha o pessoal do podcast. Home office cabreiro com o Diego. Que é um processo que é um podcast cristão. Rapaz. Mas o ficar em casa que eu quero dizer, tá, gente? Fica em casa. Ficar em casa, né? Enfim. Bolsonarista aqui, hein? Pronto. Essa engolida seca aqui. É Lula, hein? Vai lá.
Fica em casa. Pessoal, mas assim, pegando esse gancho, é isso, John, que eu enxergo. Perfeito. Não tem como, cara, hoje assim, você não correlacionar. Sim. O próprio Senhor Jesus trabalhou como carpinteiro, né, cara? Então, não sei, eu não sei de onde as pessoas tiram algumas teorias. Eu temo pela demonização do sucesso. Pronto. Vamos lá. Boa. Por quê? Boa. Porque assim, ó. Agora ele vê. Eu acho que existe. A manga ficou para trás agora. Isso, agora ele vê. Esse Giovanni nos serve. Tá, vai lá. Eu acho que existe o cara que ele faz de tudo pelo dinheiro. E esse cara é um endemoniado. Agora, eu não posso demonizar o sucesso das pessoas. Não. Tá? Pô, vamos lá. Eu tenho vários amigos que eu, no passado, tá? No passado, cara, eram assalariados. Montou uma empresa, deu certo, deu sucesso, tá ganhando 100 pau por mês. Cara, eu não posso demonizar isso. Entende? Eu não posso demonizar isso. Porque isso é uma bênção. É uma bênção. Por quê? Porque a inteligência Deus deixou para ele, a estratégia, a força, o trabalho de 20 horas por dia que ninguém viu, né, John? Quantas vezes tu trabalhou de madrugada e ninguém viu? Quantas vezes eu vi ele dando boa noite 2 horas da manhã e 6 horas eu sei que ele estava no ar? Quando ninguém viu isso. Então eu não posso demonizar o sucesso de muitos empresários. Tem muitos empresários que deram duro para estar onde está hoje. Aí eu não dei duro, dormi 10 horas por dia, tomei 6 cafés por dia, almocei bem, jantei bem, viajei. Vou demonizar o cara que trabalhou duro? Eu acho que essa junção de sucesso é trabalho. Não tem nada a ver com... E não significa que só o trabalhador tem sucesso. Às vezes tem trabalhador, mano, que, cara, nasceu para trabalhar e é um puta do empregado e é aquilo ali. Vai ganhar 5 pila por mês, 3 pila e vai ser feliz. Não vai querer mais nada do que aquilo. E tá tudo bem. Eu só temo pela demonização do cara que deu certo. Ah, pô, o cara estourou. Tá aí, qual é o problema? Sim. Qual é o problema? Né? Cara, eu fico feliz quando um amigo meu, pô, deu certo. Deu tiro certeiro. Que alegria. E eu temo por isso. Esse assunto é pertinente, tá? Eu acho que isso tá errado. Eu acho que temos que cuidar pro cara que se afunda por sucesso, por dinheiro. Eu acho que esse está errado. Eu acho que está errado eu achar que o pobre é um endemoniado, que Deus não abençoou, que isso aí é maldito. Não, não é. Mas o cara que trabalhou por um acaso, porque Deus, porque é o momento, porque o que ele aprende. Por exemplo, o IA. Cara, é a ferramenta do momento. Quem se dedicar hoje, daqui 5 anos ou menos, vai ter sucesso. Esse cara é um endemoniado? Não, cara, ele só estava atento ao negócio. Estudou. Tá? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente também tem que tomar esse cuidado, né? Sim, essa questão de endemonizar, geralmente, quem tem sucesso, né? É o que não teve, né? É o aspecto cultural, na verdade, porque, assim, se você for parar para pensar, a gente, por sua maioria no Brasil, a gente foi colonizado por países católicos. E esse pensamento católico, que eu vou voltar ali para a Reforma Protestante, por exemplo, quando a Reforma Protestante surgiu, foi uma das, digamos, das lacunas que ficaram entre o catolicismo e os protestantes, que foi justamente isso. Para os católicos, tudo era luxúria, ter dinheiro, não podia, só, logicamente, que algumas pessoas ali do clero, meia dúzia pode, né? E a outra parte da sociedade, eles não queriam que tivesse acesso a nada. Mas, entretanto, os países que foram desenvolvidos pelos protestantes, por exemplo, como é o caso da Inglaterra, a Alemanha, são países que até hoje são países de ponta. E tem muitos e muitos outros países que despontaram. Então, aonde eu quero chegar com isso? Que parte desse pensamento é devido à cultura do país que a gente vive, de um certo tipo de excesso de catolicismo que gosta de enxergar a questão da riqueza, ou nem que seja, por exemplo, assim, crescer um pouquinho já é avareza, já é isso, já é aquilo outro, já é uma pessoa que... Já é um maldito. Já é um maldito.
E isso está impregnado principalmente na região norte e nordeste do país, onde o catolicismo conseguiu atingir de forma mais forte, principalmente os portugueses, conseguiram colonizar de forma mais forte. É onde se tem hoje a maior dificuldade, por exemplo, de desenvolvimento. E você vê isso. Sim. Então, às vezes, uma pessoa que quer crescer, ela procura, por exemplo, um estado de Santa Catarina, um Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul, porque essa pessoa não quer ficar com esse pensamento. Então, foi um lugar que foi poluído por esse pensamento. E aqui eu não estou criticando religião, mas eu estou criticando a colonização que foi feita e fez com que as pessoas elas tivessem esse tipo de desenvolver esse tipo de pensamento. Então você vê, por exemplo, uma cidade aqui como Joinville, que querendo ou não é uma cidade alemã, que aí teve um pensamento um pouco mais dos protestantes, e você vê a diferença. Claro que em primeiro lugar é a mão de Deus, mas a mão de Deus justamente estava por trás dessas pessoas que estavam trazendo, querendo ou não, o evangelho com elas. Sim. Então eu vejo por esse lado, não querendo espiritualizar tudo, tá? Mas o contexto, às vezes, desse pensamento vem muito dessa questão. A outra questão que muitas das vezes faz com que esse pensamento aflore são coisas, às vezes, não vencidas dentro de si mesmo, que tem a ver mais com o processo psicológico do que qualquer outra coisa. E também o principal de todos, raiz de pecado, que é a raiz de comparação, a raiz de inveja, que muitas das vezes a pessoa não consegue ver o outro irmão ali ganhando um pouco mais, começando a se destacar, começando a crescer um pouquinho. Ah, nossa, está se achando. Ah, nossa, já vai se desviar dos planos de Deus. Sendo que muitas das vezes já é o plano de Deus que ele está vivendo. Então, como é que o cara vai se desviar de algo que é Deus que está fazendo? Eu não vejo lógica nisso, sabe? O que eu vejo muito, assim, que eu acho que o meio cristão ele precisa crescer um pouquinho é a respeito de missionalidade. De que, às vezes, também a gente trouxe muito esse senso de missão integral, de que você tinha que ser... Não estou também aqui, não estou falando, por favor, tá? Mas de que você tinha que ser 100% pobre para você ser missionário, de que você tinha que sempre estava sendo sustentado o missionário. Se você tinha que sempre fazer por obras, sendo que as coisas não são por obras. Qualquer coisa que você tente fazer por obras não é válido. Então, se você diz assim, eu estou agora vivendo aqui de missão integral porque eu estou fazendo a obra. Mas aí se você vê a palavra de Deus e fala, olha, não é por obras, para que ninguém se glorie. É pela vontade do Senhor. Tudo é pela vontade do Senhor, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com alguns tipos de pensamentos que às vezes parecem bons, mas não são bons. Sim. Enquanto às vezes a gente poderia estar vivendo coisas melhores, a gente poderia, por exemplo, estar investindo no crescimento do evangelho. E realmente existem pessoas que foram separadas, que foram chamadas sim para viver também de forma integral para a questão da missionalidade, para ir para outro país. Isso existe. Entretanto, a gente precisa entender que na sua maioria a pessoa pode ser missionária no seu trabalho. Você estava falando ali, né, de antigamente, ou até hoje em dia ainda existe a ideia de o missionário tem que passar fome, né, ferradaço, né? Eu acho que há uns 4 anos atrás, talvez menos, um amigo meu, Carlos, foi ser missionário eu não quero errar o lugar lá exatamente, mas acho que Paraíba ou alguma coisa daquela região lá. E aí a igreja comprou um Amarok para dar para ele. Se pensar no contexto, cara, Amarok por conta da região precisa de um carro 4x4 lá, não é por luxo, por nada, porque a caminhonete foi... Cara, que eu vi de gente criticando. E aí eu falei assim, ó, e aí eu observei, né? Quem critica sempre os que não fazem nada, não pregam para ninguém e não tem o menor interesse em ajudar quem foi pregar. E eu defendia muito. Eu falei, mano, mas para aí, ele tá indo para um lugar ferrado, por um salário que ganhava mais aqui. Você acha injusto a igreja dar uma Amarok para ele trabalhar? Não é um carro de luxo. É um carro de trabalho, um carro por conta da tração. Para carregar mantimento para a galera, tijolo para fazer casa. Não é um carro, ele não vai viajar, não é uma Mercedes, não é nada, é um carro para trabalho. E aí, pensando nisso também,
você argumentou o assunto de que em todo lugar a gente precisa fazer missão, né? E eu sempre achei isso genial. Eu nunca fui um cara tão a favor, e eu não discordo, se Deus te mandou ir para a África, né? Agora Deus está mandando muito para os Estados Unidos, para lugar que é bom, né? Deus não me mandou ainda. Portugal. Eu tô louco que Deus me mande. Para Portugal, uma Itália da vida, eu queria muito. Mas se Deus te mandou para qualquer lugar e foi Deus, eu não vou julgar se foi Deus ou não, porque não tem nada a ver com isso. Amém. Mas, cara, tem muita gente que não faz missão na rua que mora, no prédio que mora. E é preciso a gente fazer missão na rua que eu moro, cara. O prédio que eu moro precisa saber, eu sou crente. Eu preciso falar de Jesus aqui, né? E o John até esses dias me falou de uma irmãzinha de um culto que fazia uma oração lá. Cara, é isso que eu espero de alguém que mora num prédio. Né? Ou tem gente que ouve samba, pagode, funk, cara, tem que ouvir alguma coisa, uma oração mais fervorosa lá. A gente precisa fazer missão em todos os lugares. Cara, tem gente que trabalha no lugar com 20, 30, 40 funcionários e ninguém sabe que o camarada é crente. O camarada, ele perde várias oportunidades de pregar o evangelho. Ele perde, porque eu não sei o que passa. Então eu vejo que assim, todo mundo precisa pregar o evangelho. Principalmente quem às vezes pela correria da vida, pela correria do empreendedorismo, pela correria da agenda, né? E aí eu fico assim, cara, eu fico pensando, eu como funcionário, falei, mano, como é que o cara marca 1h da tarde um negócio para evangelizar? É porque o público que nesse horário tá livre. E precisa se pregar o evangelho para esse camarada. Então ele tá tanto na correria, na loucura, na agenda, vou viajar, vou uma reunião de negócio. Cara, esse projeto teu, e eu vou realmente, assim, eu não conhecia, mas eu vou orar cada vez mais para que o Senhor cresça cada vez mais. Porque é um projeto que prega para pessoas que às vezes o Santo Podcast não vai pregar. A tiazinha do coque não vai pregar. O pastor lá do bairro não vai pregar. E precisa de um empreendedor, de um empresário, de um cara que consegue transitar nesse meio para pregar o evangelho. Porque essas pessoas precisam ser salvas também. Essas pessoas precisam de arrependimento. Como você falou no começo, porque são tudo da mesma laia, tudo pecador. Né? Como o pessoal lá da pista de skate, cara, estão tudo indo para o inferno. Então a gente só precisa tirar o Jesus neles para ver onde Jesus entra. Sim. E eu acho isso muito louvável, esse projeto que Deus colocou no teu coração, cara. Eu vejo muito... eu concordo com o que tu falou e vou acrescentar mais uma coisa, na verdade. Na verdade, todos nós ainda continuamos no processo de santificação, né? Fomos justificados na cruz do Calvário e entramos no processo de santificação. Então, talvez o processo que a gente está vivendo hoje, ele só é um pouquinho diferente do que aquele cara vai precisar viver a partir do momento que aquela pessoa conhecer a Cristo, né? A gente é tipo um mendigo que achou um pão e disse para o outro onde tinha pão. Então, é isso que a gente está fazendo. Sim. Entende? Sobre a questão ali que você falou, das pessoas não conseguirem ver com bons olhos, por exemplo, o cara que ganhou a Amarok, falta de Bíblia, porque ali em Timóteo, fala, em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 5, acho que é versículo 17, diz que aquele que administra muito bem as coisas do Senhor é digno de dupla honra. E essa administração é administração de talentos também, porque a Bíblia fala de administrar talentos. E vai para além do tu administrar bem um dinheiro. É também administrar bem o dinheiro de uma igreja, é também administrar o dinheiro e direcionar para boas causas, mas também administrar o talento que o Senhor colocou na sua mão. E se você administra aquilo que o Senhor coloca na sua mão, você é digno de dupla honra. E aí, onde está isso? Na Bíblia. Aí, uma pessoa que às vezes critica isso, não lê o quê? Não lê a Bíblia, é alguém religioso. Cara, parece pesado o que eu estou dizendo, mas incrivelmente é verdade. É isso aí. Alguém que consegue criticar isso é alguém que não lê a Bíblia. E aí é que está. Cristãos nominais apenas, mas rasos da palavra, rasos do confronto e rasos de teologia. Cara, aí vai dar o quê?
Entende? Deixa eu até te perguntar. Pergunta logo, porque falta 3 minutos. Se Deus, tá? Se deixou tocar. Meu Deus, lá vem. Deixa E ele falou de mim. eu ver. Posso fazer minha por pergunta? Por favor, desliga meu microfone. Não, eu quero fazer minha pergunta aqui, tá? Faz o quartinho, Giovanni, dessa que deixou eu já me meti sentir. nessa final de semana passada. Te deixou sentir, Tá. Ver, tudo. comer. Pronto. Desfrutar dos manjares da terra. Tá. No meio empresarial tem muito disso, né? E assim, cara, para. Ele que vai responder, tá? Aliás, o Dave é nosso amigo. Vocês não já teve aqui, inclusive. Já teve aqui, inclusive, não começa a falar aí. Vamos trazer de novo, né? Vamos trazer. Até porque eu tenho uma opinião. Eu vou primeiro ouvir o nosso irmão. Isso. Mas esse é um sentimento de muitos, né, que, enfim, empreendem e às vezes acabam se doando demais no trabalho. Então, peraí, eu vou primeiro ganhar o meu dinheiro, depois eu reparo. Eu vi muita gente já deixando de servir, deixando de frequentar a reunião para focar no trabalho, tipo assim, não, agora eu preciso fazer isso aqui, como tu falou, que Deus me pediu para que eu caminhasse, focasse no trabalho, mas eu tenho certeza que tu não abandonou uma comunidade de fé, estar junto com os irmãos, em todo esse processo. Mas é tentador quando tu vê que, peraí, cara, se eu investir mais um pouco de tempo aqui, o retorno dessa forma... Se eu não for pro culto, eu ganho mais 1.000. Pronto. Não, mas vamos pegar grosso modo. Né? Como tu enxerga isso, essa fala que é tão comum, né, da pregação... Não tô falando do... Dave. Isso. Não tá falando do Dave. A famigerada... Tá falando do Leonardo. A famigerada pregação coach, por exemplo. Puxei o pino e deixei na tua mão. Não, 2. Isso. Eu acho que a pregação... Dave é nosso amigo, hein? Tá. Vai lá. Eu vou falar da pregação ele me coach bloqueou em no si. Insta. Isso, a pregação coach, exatamente. Eu não vou... nomes. Não tô citando nomes, mas se servir a carapuça, vai servir. Mas eu acredito o seguinte, que o evangelho ele não é centrado numa pessoa. A pessoa no qual o evangelho já foi centrado já morreu na cruz do Calvário por nós e expiou nosso pecado na cruz. Então, não existe missionário de carreira solo que ele não participa de um corpo, que ele não tem que dar satisfação a uma liderança, que ele não tem, digamos, o entendimento do que é o corpo de Cristo. Porque para você ser corpo, primeiramente, você precisa participar de uma comunidade. Uhum. Não tem como você dizer que você é corpo de Cristo sem estar participando de uma comunidade. A palavra de Deus, eu vou citar a palavra de novo, porque eu gosto de fazer isso justamente para não deixar lacunas. Em Hebreus 10, 25, o que ela diz? Não deixe de congregar. Ainda mais quando vocês verem que se aproxima o grande dia. Ou seja, estejam juntos como um corpo, como uma família na fé. Então, essa questão de que eu vou deixar de congregar, de que eu vou deixar de viver em comunhão para ganhar mais dinheiro com teologia coach, isso nada mais é do que alguém que não conhece o evangelho de verdade. Porque quem conhece o evangelho de verdade sabe que tudo que a gente tem, que tudo que a gente faz é dele, por ele, para ele, e são todas as coisas. Tudo é para o Senhor, tudo veio dele e tudo volta para ele. Os recursos que ele que manda é ele. Então, se você não consegue mais achar tempo para você viver em comunhão, é sinal de que você está confiando na força dos seus braços. E se você confia na força dos seus braços, então é sinal de que você já não confia mais no Senhor. Então, eu acho que precisa haver um realinhamento aí, né? Uma questão assim, tipo, de achar que tudo é centrado no homem. Como eu falei, o evangelho não é no fim não é no meu fim, no meu eu. O evangelho é sobre Jesus.
Sim. sobre Cristo. Então, se eu estou falando para um skatista, eu tenho que dizer para ele, olha só, Cristo morreu na cruz por mim e por você, ressuscitou, você é pecador, precisa se arrepender, assim como eu estou me arrependendo todos os dias, como fala lá em João, né? Se a gente andar na luz, o sangue de Cristo vai nos purificar de todo pecado. Se a gente disser que a gente não tem pecado, a gente está enganando a nós mesmos, inclusive. Então, o que quer dizer lá em João? Quer dizer que cada vez que eu ando na luz, o meu pecado aparece. E aí, quando ele aparece, entra o processo de glória em glória de santificação, como a palavra de Deus fala. Então, nada é centrado no homem. Tudo é centrado em Deus. Então, eu não acredito nesse evangelho coach que está sendo pregado por aí. Por mais que eu acredite em sucesso financeiro, Sim. por mais que eu acredite que irão existir cristãos missionais, empresários missionais, empreendedores missionais, não é sobre ele. Sim. Não é sobre a minha finalidade. Nós somos apenas mordomos que estamos aqui para administrar aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Seja dinheiro, seja um cargo, seja uma função, seja o momento que a gente esteja passando para crescimento. Somos apenas mordomos. Não tem como a gente ser escravo. O escravo não escolhe o seu senhor, é o senhor que escolhe o escravo. Então, foi Deus que nos chamou, Ele que nos capacita e é Ele que nos abençoa. Então, desculpe aí a teologia coach. Qualquer coisa a gente pode... Pronto. Pregar a palavra para vocês. Meu pai amado. Ele largou essa, Sim. explodiu tudo. Sim. Então, se você experimentou, se você viu, se você olhou, se você tocou, às vezes é o diabo que botou na tua frente. Vaza, vai pra Bíblia. Eu vou dizer um negócio aqui. Dave nunca mais volta. Não, volta. Volta. Dave é um querido. Isso. É verdade. É que assim... Tu tem uma opinião, tá? Tenho. Não sei se dá tempo hoje, dá porque tempo. tu tem 2 minutos, é a Não tua dá sorte. tempo. Mas essa vai pro Instagram, tá? Essa vai pro Instagram. Tá. É porque... Protetor do Dave. O escudeiro, tá? O escudeiro. Aí, ó, Não, Jonathan mas- Marques é o nome isso, dele. não, mas Pode mais me ou queimar. menos. Ele já tá me bloqueou no Insta mesmo? Deixa me queimar. Te bloqueou Ah, no Insta desviado. também. Então ele não vem mesmo. Não vem. Então não, mas já não. faz tempo que ele bloqueou. É? Não é de hoje. E ele veio depois... Veio. Depois de tô me enganando, bloquear. mentirosinho. Dê uma olhadinha. Uma bênção. Agora, pra Tá lá gente nos Estados finalizar. Unidos vendendo casa. Sim, um abraço pro Dave Leonardo aí. Vamos trazer a Paulinha, tá? A esposa dele. Sim, não vamos tentar trazer. Ô Diego, Sem dinheiro é pra difícil. gente finalizar agora aqui, primeiro agradecer ao Cleiton. Cleiton, né, que em breve. já estourou o horário. Não, tá, já Cleiton? falou, estourou, Já peço perdão, acabou. Quer ir pra casa, quer a esposa tá fazer aqui, quer ir os pra casa. três. Fazer os três. Ah, mas então hoje é hoje. Correndo atrás do... Eita, nós. Correndo do outro. Eita. O Hoje, aqui três tá filhos. procurando uma Ah, varoa Rebeca, também. mas aí Sim. chegou um amigo Sim, que aí- talvez tenha uma prima. Tem que ter Tem, isso, tem, mano. tem. Esse meu Tá amigo procurando no aí... lugar errado? Você pergunta, tem uma Muita prima. oração para esse meu amigo aí. Ah, é teu Crente, amigo ó. ali também? Crente, Conhece também? Empresário também, não? Investidor. Tem cara de rico. Meu pai, Olha a testa investidor. brilhando. Daqui deve ver a testa Isso. brilhando. Ali tem Peraí, rico. não, peraí. Se é investidor, Giovanni, O Santo rapidamente. Podcast. Pronto. O Santo Podcast, depois eu te mando o boleto já. Já vou mandar logo o boleto, porque eu não Já quero de nem cara, saber o não que quero. tem. Isso. Não quero nem saber o que é no teu negócio. Já que é mordomo, foi Deus que deu. Devolve pra Deus. E pronto. Senão Deus vai te tomar. Ai, Vai meus te irmãos. meter uma doença, Você sério. Não, cara, até vou te falar, né? O que tava quase na mão, o boleto foi embora de novo. E vai ser do boleto grande, tá? Porque olha o sorriso do homem. Olha lá. Lindo, Nem tá? pagou pelo Não, dente. Um É espetáculo natural. da criação. Ô, Diego, pra gente finalizar, Ai, cara. o que você poderia falar para quem tá assistindo agora, que tem esse desejo de empreender, que tem esse desejo de servir a Deus através, inclusive, do trabalho, assim como o próprio Paulo fala, já que você fala, sempre fica citando a palavra, e eu acho que todo cristão tem que fazer dessa forma. E Nem todos, eu né? gosto de falar também que eu não tenho opinião, tenho citação, né? E se Paulo diz que a gente tem que glorificar a Deus através de tudo, todas as coisas, de novo, mais uma vez, comendo, bebendo,
ou fazendo qualquer outra coisa, a gente deve fazer para a glória de Deus. Eu gostaria que você pudesse falar agora para quem está assistindo ou ouvindo aí nas rádios ou também no Spotify, encorajando essas pessoas a buscarem o Senhor e não se sentirem culpadas às vezes. Eu tenho um sonho de empregar várias famílias, que é, por exemplo, o meu desejo. O Senhor tem feito coisas maravilhosas e a gente vê, cara, a pessoa conquistando um tênis, sei lá, vamos botar um tênis novo, um carro, e você fala, caramba, pude fazer parte disso, de servir a vida desse irmão para conseguir conquistar esse bem, que maravilhoso, e que agora ele dê carona para os caras, para o culto, que ele possa servir as pessoas através daquilo que ele recebeu do Senhor primeiramente. Encoraje aí quem está assistindo ou ouvindo esse podcast. 3 minutos para ele. 2. Tempo na tela, vai. Tá. Pessoal, primeira coisa que eu gostaria de colocar aqui. A gente, como cristão, muitas das vezes a gente acaba negligenciando a educação financeira. Boa. E eu vou citar isso aqui, me colocando como exemplo, por exemplo. Eu fui alguém que eu já falei bastante e não fui um bom mordomo do que Deus colocou nas minhas mãos. E hoje Deus ele trouxe esse novo tipo de pensamento para a minha vida. De que eu precisava ser um bom mordomo. E aí não é só a questão espiritual da coisa em si, mas a questão técnica também de saber administrar seu dinheiro, de ser pessoas que elas são boas administradoras daquilo que Deus coloca em nossas mãos. Lá em Provérbios diz assim, que aquele que planeja, olha só, planejar e trabalha, planeja e trabalha com dedicação, ele vai ficar rico. Ou em algumas outras traduções diz, terá prosperidade. Mas aquele que quer ficar rico da noite para o dia vai ficar sem o pouco que tem. É o que está escrito lá em Provérbios. Essa mensagem que eu quero deixar para você. Primeiro, procure aprender o básico de uma educação financeira. Não deixe que essa cultura que às vezes tem de que cristão não pode falar de dinheiro, que cristão não pode estudar sobre investimento, cristão não pode aprender uma educação básica financeira. Deixa isso morrer dentro de você, porque a Bíblia ela cita quase 3.000 vezes a palavra dinheiro, se você não sabe, na palavra. Então, primeiro ponto é esse. Segundo ponto, coragem, direcionamento de Deus para a sua vida, persistência, perseverança naquilo que Deus colocou no seu coração e, citando Provérbios novamente, procure conselho de sábios. Procure assim, inserir no meio da galera que é empreendedora, da galera de ecossistema de inovação, tecnologia, para aprender. Esteja aí no meio. Quem quiser contar comigo também, manda uma mensagem lá no direct que eu consigo, de alguma forma, te ajudar. Grace Labs, Assunção.Diego, enfim, a gente consegue te direcionar de repente, você tem uma ideia e não sabe por onde começar. O pouco que a gente aprendeu, a gente consegue compartilhar. Que maravilhoso. Valeu, pessoal. Diego, obrigado. Obrigado você que ficou até aqui com a gente também, né, Giovanni? Muito bom, cara. Foi bom. Sempre bota o aviãozinho e bota no grupo das tias lá, dá um bom dia com o gatinho brilhando e o nosso podcast, nossos cortes lá. Perfeito. É sempre uma bênção. Boa. Deus te abençoe, mano, que esse projeto continue vivo cada vez Estarei mais. lá também, tá? Em alguma, se Deus quiser, estaremos lá. John estará lá. Meus irmãos, muito obrigado a vocês que ficaram até aqui. Quero agradecer a sua paciência. Eu tenho certeza que Deus falou com você e que o Senhor possa ter iluminado o seu coração também e a sua mente, o seu entendimento. E até o próximo episódio do Santo Podcast. Valeu! Valeu!